E mais um vídeo enfrentando chefes adiantes. E dessa vez, nós vamos encarar o vazio. Basicamente, toda e qualquer criatura que veio do vazio. Parente perdido, o último chefe fácil do desafio. Ele ficou aqui pra frente por causa do irmão mais velho dele. Os receptáculos são todos irmãos, então tecnicamente ele é meu irmão. Esse bicho devia atacar, mas ele só tá pulando por enquanto. Ele tem esse ataque que ele pode tentar cair em cima de ti. Ele dá um dash, só que às vezes ele dá um pulinho tentando prever o teu pulo. Ele pode fazer isso. Ele é absurdamente lento comparado à outra versão dele. Esses fantasminhas que ele invoca desaparecem bem rápido. Aqui é só usar a magia pra baixo que tá tranquilo. Pronto. Eu disse que ele era fácil. E eu confundi, que eu falei que o fantasma dos guerreiros das almas sumia. Não, é o dele que some. Ainda bem que esse foi rápido, porque tem um chefe nesse vídeo que vai ser um pesadelo. Parente perdido. Ele é basicamente o receptáculo quebrado, só que bem mais rápido. E ele não tem aquele ataque que ele fica chacoalhando e soltando um monte de infecção. Porque aquele ataque abre brecha pra bater muito no chefe. E isso é o mais perigoso desse chefe. Quando ele pula pra se reposicionar, ele pode cair em cima de ti. Isso nem é pra ser um ataque, mas no modo radiante, tu vai perder muitas vezes pra ele se reposicionando. Porque ele faz isso muito rápido. Esse é o segundo chefe que tem RNG no modo radiante. No modo normal, levar 1 ou 2 danos por ele se reposicionar não é grande coisa, mano. No modo que você leva hit kill, levar dano pra uma coisa que nem é um ataque é um pouco triste. E nem dá pra usar a magia pra baixo porque ele cai no chão antes de começar a animação de ficar interangível. O negócio é toda vez que ele pular, dar um dash pra direção onde ele tá. Dificilmente ele vai dar um pulo curto. Se tu tentar dar um dash pra longe de onde ele tá, pode ser que ele pule pra bem longe e caia em cima de qualquer jeito. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar nesse chefe. E como sempre, é um chefe que não dá brecha pra cura. Ele devia estar chamando fantasminhas pra ajudar ele, igual a versão normal. Acho que só depois de perder uma certa quantia de vida. Ou tá bugado, sei lá. É só porque eu falei que é difícil dar um pulo pra perto de onde ele tava, ele quase nem se mexeu naquele pulo. Ah, tá aí os fantasmas. Isso aí foi puro reflexo. Bati nele no pleno ar. Pena que ele caiu em cima de mim. Ah, é disso que eu tô falando. Às vezes ele se reposiciona do nada e você só leva. Isso nem era pra ser um ataque. Bom, isso não é um ataque. Mas pra compensar a primeira que eu fui longe, agora eu tô só me jogando nele, né? Não sei porquê, às vezes ele pula muito rápido, às vezes ele pula mais devagar. Quase que eu joguei ele em cima de mim de novo. Eu esqueci de usar o manto sombrio. No caso, a sombra afiada. Ah, pelo visto as tecelas dão um hit kill nos fantasminhos. Isso pode ser bom. Como esses fantasminhas aparecem rápido e são rápidos, às vezes nem quando o chefe cai tu tem brecha pra se curar. Só se tu acabou de destruir o fantasma ou se ele apareceu longe de ti. Aí tu consegue se curar. Mas tipo, aqui eu não poderia me curar. Por causa daquele fantasma. Consegui desviar do reposicionamento do chefe. As tecelas fazendo ele levantar imediatamente. Esse chefe cai bastante vezes. Mas ele também levanta rápido.
tem esses fantasmas para atrapalhar. Foi rápido. O que é um bom sinal, porque agora vem o problema. Como vocês já devem imaginar, o irmão mais velho que eu me referia era o receptáculo puro. E o grande problema que eu tô falando não é o receptáculo puro, é esse cara, o colecionador. Normalmente ele devia ser um chefe fácil. Eu vou mostrar a versão nova para você, a versão normal para vocês entenderem o problema. Esse chefe só ataca se tiver inimigos na tela, que ele pula em ti e tenta dar um tapinha, literalmente. Senão ele só fica jogando esses inimigos. Mas ele joga esse inimigo inicial do jogo, esse statuzinho, essas Wasped, esses Veja-Mosca, tranquilo. Aí você só dá uns tapinha neles e derrota o chefe, fácil. Agora deixa eu sair dessa luta aqui. A versão radiante dele invoca uns bichos um pouco mais fortes. Não faria uma diferença tão grande. Porque com a sombra inquebrável, com a força inquebrável, você daria hit kill nos bichos dele de qualquer jeito. Mas eu não posso usar esse amuleto porque eu só posso usar amuletos focados na Hornet. E eu sei que no Humo eu tirei a canção das Tesselas, mas eu ainda dava dentro da regra. Eu continuei usando só amuletos da build da Hornet. Eu não troquei ele por outro. Eu só não tava usando um deles. Mas eu ainda tava só com amuletos da Hornet. Então eu não posso equipar esse amuleto para dar hit kill nos bichos dele. Ou seja, ele vai acumular um monte de bicho no modo que eu tomo hit kill. Essa não vai ser uma luta muito legal. Normalmente seria bem fácil, era só chegar na frente do vidro e bater nele, hit kill. Mas mais pra frente ele vai começar a jogar 3 bichos, um em cada canto da tela. E eu não vou conseguir dar hit kill neles. Quando é só um vidro é tranquilo, mas... vocês vão ver. É aí, ó. Primal Wasped. É isso que a gente quer evitar. Quem jogou o jogo já sabe porque a Primal Wasped é um problema. Agora imagina 5, 6 Primal Wasped ao mesmo tempo enquanto o chefe fica pulando em ti. É difícil, mas pode acontecer. Não sei como o chefe não me acertou agora. Tem esses mosquitão que dão um dash. E tem esse tatu aí que vai rolando na tua direção. Eu tô passando de raspão muitas vezes nesse vídeo. As Tesselas não dão o suficiente pra eu matar com só um tapa. Se elas colaborar, a luta não vai ser tão difícil quanto esperava. 3 ao mesmo tempo. Quer dizer que o chefe já levou um dano legal. A magia vai ser tua melhor amiga quando começar a acumular inimigo. Só que tem o detalhe que o colecionador não dá alma pra usar magia. Só carrega a tua alma batendo nos bichos que ele invoca. O que não faz sentido, porque os receptáculos são todos feitos de vazio. Mas ele é o único que não dá alma por algum motivo. Tá, os receptáculos têm parte de DNA da Dama Branca, mas... não, faz sentido, eles têm parte de ser vivo dentro deles. O colecionador é Void puro. Um amuleto que poderia me ajudar nesse ponto de não conseguir dar hit kill nos bichos seria o que eu carrego as artes do ferrão mais rápido. Mas ele também não é permitido nessa build, então... vamos só torcer pra Tessela colaborar. Ó, às vezes ele tenta dar esse tapa. É raro ele fazer isso sem nenhum inimigo vivo. Eu não vi o tatu, cara. Isso foi burrice. Chablau, tá aí o tatu patu. Pelo menos as Tesselas ajudam.
Aí, ó. Ah, minha magia dá hit kill nos bichos, isso é bom. Eu esqueci que essa magia dá a sombra afiada dá o dano do ferrão, então também não vai dar hit kill nos bichos. Nossa, Tessela batendo nele durante o grito. Que não fica chato depois de várias tentativas, confia. Primal Aspid. Essa luta é muito mais fácil dando hit kill nos bichos. Mas a ideia é ser um desafio. E diferente do Mu, isso é um desafio possível, não é totalmente sorte. Pelo menos o coletor dá bastante brecha pra bater nele, então na teoria a luta não vai ser tão longa a vez que eu vencer. A palavra-chave é essa, né? A vez que eu vencer. Primal Aspid voa pro alto, cara. Esse grito fica muito chato depois de algumas tentativas. Ah, legal. Tatu e 2 Primal Aspid. Nossa, a aranhinha matou a Primal Aspid. Nada melhor do que humilhar uma Primal Aspid. E a aranha matou ela de novo. Ah, que bom, tem 4 inimigos na tela. Não sei como eu saí vivo daquele monte de inimigo, não. Ah, é sério que o chefe caiu em mim? Já que não dá pra encaixar magia... Ai, eu tô sem mana. Já que não dá pra encaixar o grito do abismo nele, dá o soquinho pra baixo que já dá um dano legal. A tentativa que eu vencer ele não deve ser tão longa. Mas vão ser muitas tentativas. A gente já aprendeu que não deve ficar muito perto da parede, que ele pode esbarrar nela e voltar pra ti. Usar o cérebro um pouco ajuda às vezes. Cara, eu não vejo os tatu, eles são muito baixos. Cara, de novo? Quantas vezes eu já fiz isso? Ah, tava errado, dá pra usar grito do abismo nesse chefe. Claro, 2 Primal Aspid, uma em cada canto da tela. Eu sempre sou atingido pela Primal Aspid depois de derrotar ela. É impressionante, cara. Falei que esse chefe ia ser ruim. As Tesselas até ajudam um pouco, mas não é sempre que elas batem no inimigo. Ah, um tapa delas não é o suficiente. Aí, acho que a Primal Aspid tem mais vida que o Tatu e que a mosca. Aí eu uso o Ciclone, derroto 2 deles e a Primal Aspid me atira pelas costas. Os ataques carregados só valem a pena com um amuleto que faz tu carregar eles mais rápido. Mas eu não posso usar nesse desafio, então. Vai no ataque básico e magia mesmo. Agora eu dei olé nessa Aspid. Mas considerando que já fui derrotado por 15 delas, acho que isso não faz muita diferença. Foi bem mais do que 15. Eu falei pra não chegar perto dele quando eu tá na parede, e o que eu faço? A única coisa que você pode fazer quando cercam desse jeito é usar a magia pra baixo. Eu não sei, eu tinha o dash mais do que disponível e eu só não usei. Meu cérebro desliga depois de um tempo. Se eu fico muitas vezes num chefe, frita, né?
Olha o alcance desse tapa, cara. E depois de perder um certo tanto de vida, ele só invoca 3 bichos e sai da tela. Invoca 3 bichos e sai da tela. Invoca 3 bichos e sai da tela. Quem criou essa luta tava contando com o fato que tu ia dar hit kill nos bichos. Eu detesto quando fazem um chefe que tem um ataque que deixa invulnerável e ele pode spamar esse ataque. Chegou num ponto que meu cérebro já virou patê. E nem a culpa do jogo. Tipo, a ideia do desenvolvedor não era tu usar uma build de amuleto que não faz sentido nenhum com o chefe. Fazer as Primal Aspid não ter um delay pra atacar quando sai do vidro é um pouco mal feito. Mas considerando que tem a opção de tu dar hit kill nelas, isso não é um problema tão grande. Tipo, não era pra te chegar no Coliseu sem ter esse amuleto. Bora obrigar tu a usar um amuleto pra jogar um chefe é meio, sei lá. No caso do Green faz sentido, porque a criança Green é parte da história dele, mas a força inquebrável é tipo, você conseguiu esse amuleto? Beleza, então usa, você não vai parar. A não ser que tu use uma build 100% focada em magia, mas ela é pior do que uma build que tenha o dano inquebrável, então. O triste desse desafio é que eu nem posso trocar a build pra ver se a coisa melhora, porque eu só posso usar esses amuletos. Eu não vejo como tirar amuletos da minha build poderia me ajudar de algum jeito. O Mu foi um caso muito específico. Eu tenho um péssimo hábito de pular pra usar a magia pra baixo. Você pode usar a magia pra baixo quando você tá encostado no chão. Vai dar uma onda de choque ao redor de ti igual. Quando? Quando é que ela atirou? Já vi chefe spamar golpe apelão, mas chefe spamar Primal Aspid é triste. É isso. Ele cai no chão, vê tu matar os inimigos e volta pra cima. Tu não tem tempo de bater no chefe. Isso não devia ser permitido. Ele nem ficar na tela por tempo pra te atacar ele. Tipo, como é que eu vou vencer o chefe se eu não consigo bater no chefe? O mesmo problema do Tirando das Almas. O difícil da longa... O difícil da luta é que ela é muito longa. Finalmente. Levou mais de 1 hora esse bicho. O Mu levou quase 2, então acho que eu fiz certo tirando os amuletos da Decila na luta dele. Sinceramente, não acho que o Puriverso vai ser mais difícil que ele não, tá? Sendo que ele é o segundo chefe mais difícil do jogo. No modo normal. No Radiante, as coisas são bem diferentes. E detalhe, tá? O colecionador não tá nem perto de ser o mais difícil. E eu sei que todos estão esperando pelo Puriverso, mas antes eu tenho que falar sobre os amuletos. A build de amuletos que eu normalmente uso é essa aqui. Dano inquebrável, corte rápido, pedra do xamã, dobrador de magias. É uma build bem intuitiva, mas para os chefes radiantes, já que a sobrecarga só vai se tu levar o dobro de dano e tu levar hit kill no modo radiante, você pode colocar mestre da corrida, que é forte em muitos chefes, e você só ganhou um amuleto a mais no build. Se você não jogar no modo radiante, aí eu recomendo não usar esse amuleto. E eu disse que tinham raríssimas exceções que eu mudaria essa build. Como, por exemplo, no Puriverso e no Nightmare Green, você pode tirar o corte rápido e colocar o mestre da corrida junto com o ferrão longo, que são bem mais úteis nesse chefe, já que você quase nunca vai conseguir ficar batendo no chefe rápido. O Lorde Traidor, que você pode tirar a pedra de xamã, aliás, o dobrador de espelhos. Qualquer um dos dois, na verdade. E colocar a sombra afiada, porque você quase não vai usar magia nesse chefe, se lutar do mesmo jeito que eu lutei. E usa Bubbles Radiante. Peraí que eu não tô com a build do Radiante. Agora sim, e usa Bubbles que no Radiante eu trocaria o Mestre da Corrida pela Glória do Mestre do Ferrão, que faz você carregar os ataques bem mais rápido. E os ataques carregados são bem úteis nessa luta. O mesmo se aplica ao Markov. Esse amuleto vai ser bem mais útil no Markov do que o amuleto de andar mais rápido. Mas de volta para a build do desafio. Receptáculo Puro, que eu considero disparado o melhor chefe desse jogo. Sei lá, é muito bom quando você aprende a lutar contra ele. Essa luta é muito boa.
Essa música também é muito boa. Eu ia ficar em silêncio pra ouvirem a música, mas eu tenho que ficar vivo pra isso. Como vocês podem ver, a área do ataque deles, todos os ataques dele, são bem grandes. Encarar ele no rosto. Aí. Eu acho que já deu pra ouvir a música. Ele tem esse ataque que ele vai dar 3 golpes pra frente, e ele sempre vai um pouco mais pra frente a cada etapa. Ele pode lançar essas adagas, ele pode invocar essas lanças do chão, e ele pode dar um dash. Nessa luta eu recomendo que... ele pode defender com o ferrão, e se tu bater nele enquanto ele faz isso, ele dá um contra-ataque. Se tu não tiver o Manto Sombrio, quando ele dá o contra-ataque não dá pra desviar, então cuidado quando ele defender com o ferrão. Mas como eu tava dizendo, toda vez que ele teleportar, se ele for pra fora da tela, pula. Muitos dos ataques dá pra desviar se tu estiver no chão, mas tem um deles que não dá, que é esse dash. Tu não vai sair do chão e desviar do ataque a tempo, a não ser que tu tenha um Manto Sombrio. Mas no ar dá pra desviar de todos os ataques, então é melhor sempre estar no ar quando ele sair da tela. Nessa luta pular é bem importante. Muitos dos ataques você consegue passar por cima. Esse é o único que você não consegue. Tá, não é o único. Triste é ter que ver essa animação toda vez. Mas tudo bem, eu gosto desse chefe. Evitem as paredes nessa luta também. Como eu disse, o ferrão longo é útil nessa luta. Se bem que eu tô com a marca do orgulho, então. Então foi só burrice minha, né? Eu falei sério quando eu falei que eu gosto desse chefe. Eu não sei porque eu tô jogando tão mal. Eu era a famosa desculpa de qualquer jogador. Agora eu vou jogar sério. Confia, até agora eu não tava tentando. Como em qualquer chefe mais avançado, a única chance de se curar contra ele é quando ele cai. Com as Tesselas essa chance não existe. Quando ele chegar na metade da vida, o que tá difícil de acontecer, ele vai começar a usar um ataque novo. E quando ele estiver com 25% da vida, ele começa a usar um outro ataque ainda. Mas primeiro tem que chegar nos 50% antes dos 25%, né? E um detalhe muito importante, que já me fez perder essa luta muitas vezes. Essas lanças que ele invoca do chão são maiores perto do chão. Não é porque tu desviou nelas quando tu tava no ar que tu não vai cair em cima delas. Elas são gordinhas. Esse é o ataque de metade da vida. Ele vai carregar a alma e explodir ao redor dele. E criar mini focos de explosão. O alcance da sombra afiada acabou de me salvar. Quando ele usa esse ataque carregado uma boa hora pra jogar magia nele, já que ele fica parado. Nem tenta usar grito do abismo nessa luta, ele é alto, mas você fica muito tempo parado com essa magia. E uma curiosidade que eu não consegui comentar enquanto eu tava no colecionador é que todos os chefes desse vídeo foram criados pelo Rei Pálido pra tentar parar a infecção. O colecionador foi o primeiro protótipo. Ele percebeu que o Void era inimigo da Radiância e tentou criar uma arma a partir dele. Eu nunca lembro se é colecionador ou coletor. Bom, se eu estiver chamando o chefe errado, é o chefe dos potinhos que a gente enfrentou antes do Poriverso. Como eu tava dizendo, o coletor foi o primeiro protótipo para a Radiância que estava espalhando a infecção. Só que por ser de puro Void, ele era meio instável. E ele seguiu demais a função dele de proteger as pessoas do reino. E ele ficou obcecado por proteção. Por isso ele começou a prender os insetos em potes, que é o que ele arremessa na gente durante a luta. Ele gosta principalmente de prender as larvinhas em potes, que é o que a gente salva durante o jogo. Só que quando o Rei Pálido percebeu que trabalhar com Void puro era muito perigoso, ele decidiu misturar o DNA dele. Então ele teve os filhotes com a Rainha Branca, Rainha Pálida, Dama Branca. E ele pegou os, eu acho que são ovos, já que eles são insetos, e jogou dentro do Void. E daí saíram os receptáculos. Tipo o nosso personagem, o receptáculo quebrado,
ou Purivessel. Um detalhe que o Parente Perdido é só uma versão dos sonhos do Receptáculo Quebrado. Eles não são personagens diferentes. Ele é tipo um sonho do Receptáculo Quebrado. Assim como o Campeão Fracassado é um sonho do Cavaleiro Falso. Quando eu falei que o Guardião Cristalizado era o único um dos dois, que sobrevivia e tinha uma outra versão lutando contigo. E aí vocês vão pensar nos chefes dos sonhos. Mas na verdade os chefes dos sonhos perdem a luta e realmente não sobrevivem. Você tá enfrentando o que eles idealizam como a forma perfeita deles. No caso do Guardião Cristalizado, ele realmente sai da arena e te enfrenta de novo, só que irritado. É ele. A primeira vez ele tava pegando leve. O outro chefe que faz isso é a Hornet. Ela também te enfrenta 2 vezes e na segunda ela não tá se segurando. Na primeira ela só pegou leve contigo. E sinceramente na segunda eu acho que também. O caso do Purivessel com o Hollow Knight e a Radiância com a Radiância Absoluta é um pouco diferente. Não é que eles fogem e voltam mais fortes. Os Buscadores de Deuses, que são esses bichos sentados aqui atrás, que aparecem por esse coliseu, eles podem sintonizar com insetos fortes, tornando eles ainda mais fortes. Na teoria eles alcançam o auge do poder deles. Só que a infecção tornou os chefes do jogo mais fortes, então a infecção já é o auge do poder deles. Por isso eles não mudam, com exceção dos Lords Louva-a-Deus, mas elas também estão no auge do poder delas. O Colecionador ele não muda porque ele já é Void puro, aquilo é o auge dele. O Purivessel, ele era assim antes de ele se tornar Hollow Knight, antes da Radiância ficar séculos presa nele e enfraquecer ele. Tanto que na luta, na forma que ele tá agora, ele não tem um braço, ele tá todo ferrado, a cabeça dele tá quebrada. E a Radiância, ela se alimentava da adoração. Da adoração das mariposas, que foram praticamente extintas. Ela teve que entrar na mente dos insetos à força para sobreviver. Então a Radiância Absoluta é ela no auge do poder dela, quando ela era adorada. É bem legal esse conceito. O Coliseu só mostrou como eles eram antes de todo esse caos. E também mostram que a Radiância já foi mais forte. Porque ela não é bem uma vilã. Ela só tá sofrendo. Que a Radiância, assim como o Coração dos Pesadelos, eles não são classificados como deuses, eles são seres superiores. Assim como o Rei Pálido. Só que o Coração e a Radiância são do mundo dos sonhos. O Rei Pálido, ele é do reino físico. Aí o Rei Pálido chegou nas redondezas, construiu um reino, e as mariposas que adoravam a Radiância ficaram: esse eu posso ver no mundo real. E começaram a seguir ele. E aí a Radiância, que dependia da adoração para viver, começou a ficar mais fraca. Aí quando os insetos acharam uma estátua dela no meio das cavernas, ela usou o pouco poder que ela tinha sobre aquele lugar, aquele templo, para entrar na mente deles à força. E quando eles atacavam outros insetos, eles espalhavam a infecção. Então a infecção não é nada mais do que a Radiância tentando sobreviver. Se o Rei Pálido deixasse a tribo das mariposas quieta no canto dela, a Radiância não faria nada. Era só ele construir o reino dele de um lado e ela com o reino dela do outro. Acho que qualquer um que jogou e foi um pouquinho mais a fundo na história sabe que o vilão dessa coisa é o Rei Pálido. Ele irritou todo mundo. A única tribo que gostava dele era dos Louva-a-Deus, porque eles fazem tudo por honra e ele ganhou uma briga contra os Lords. Esse é o ataque de quando ele tá com menos de 25% da vida. Ele ataca com esses tentáculos de Void. O bom de ele usar esse ataque é que você sabe que tá acabando. E o ruim de ele usar esse ataque é que você sabe que tá acabando. Aí você fica nervoso. Aí. Eu sei que vocês esperavam que eu ia ter dificuldade nele no Nightmare Green. Mas na época que eu platinei o jogo, eu joguei muito e muito contra esses chefes. Alguma coisa eu tinha que ter aprendido, né? E com isso, nós chegamos às profundezas do vazio e vencemos o receptáculo puro. Agora nós temos que ascender em direção à luz. E se vocês achavam os chefes que a gente viu até agora difíceis, vocês não têm ideia do que me aguarda. E eu não me refiro só a ela. Eu me refiro a essa coisa e a essas duas desgraças aqui também. Mas o importante é que tá acabando.